São linguagem formal e linguagem informal. Agora, algumas diferenças entre a linguagem formal e a informal. Em quais situações você acha que elas são usadas? Então, na aula passada, a tia Simone enviou alguns vídeos, tá? Para que vocês fizessem essa diferenciação, tá? Cara, olha aqui o vocativo aqui, gente, vírgula. Cara, essa questão de geografia tá osso. Será que C pode dar uma mão aqui? Olha outra linguagem aqui, ó. Professor, estou com dificuldade em uma questão de geografia. Você poderia me ajudar, por favor? Estão vendo a linguagem aqui entre os amigos? É uma linguagem, por quê? Por que eles usam essa linguagem? Porque esses dois aqui, eles têm o quê? Eles têm intimidade, eles se conhecem, tá? Então, você pode usar essa linguagem. Tá? Então, agora, aí o amigo, ele foi conversar com o professor. Ele vai usar essa linguagem aqui? Não, né, gente? Ele não vai usar. Essa linguagem aqui, formal, ela tem que ser mais elaborada, tá? Então, essa é a diferença da linguagem formal e a informal. A informal, porque tá tranquilo, são amigos, né? Tem intimidade de conversar, de brincar. Agora, com ele, não. Tá? Ele é uma autoridade aqui, tá? Então, você tem, ao conversar, tem que saber bem o que é que você vai falar com as pessoas, né? Por quê? É importante, isso é importantíssimo. Em sala de aula, muitas vezes, né, alguns alunos querem conversar com a tia Silvia, um exemplo, tá? Ele vai chegar lá com a tia Silvia falando dessa forma aqui? Não, né? Não, porque a Silvia é uma autoridade. Então, você não pode falar com ela, usar essa linguagem aqui feia, né? Entre aspas, porque não é feia. É uma linguagem informal, uma linguagem que não serve para você conversar com o diretor. E pronto. Entendeu? Então, tem que ter esses cuidados é bastante sério em relação a isso, né? Nós temos que ter essa parte, essa concepção do que é linguagem formal e informal. Formal é com uma autoridade, com uma pessoa adulta, né? E informal que a gente se fala. Vamos supor, aqui estão os dois conversando, né? Olha aqui, ele usou o C. O C é o diminutivo, entre aspas, de você. Tá bom? Então tem que tomar cuidado. Quais são os participantes de cada situação de comunicação acima? Então, olha aqui. Da primeira situação, participam 2 alunos, tá? E aqui, da segunda situação, participa o aluno e o professor. Tudo bem? Em qual das situações há mais intimidade? Olha aqui que eu falei antes. Entre os participantes. Justifique sua resposta. Bom, mais intimidade é com os 2 alunos, tá bom? Por quê? Pelo fato de eles serem amigos. Deixa eu aumentar aqui que a tia Simone não está enxergando o que eu escrevi. Então, aqui é com o fato de eles serem amigos, né? De conviverem diariamente juntos, de terem a mesma idade, tá bom? Então, aqui é para levar vocês a perceber a linguagem empregada entre vocês, né? Que vocês conversam assim mesmo. Às vezes até a tia Simone conversa com vocês dessa forma, não é mesmo? Então, porque nós estamos num momento descontraído, tá bom? Próxima atividade. Quais características se referem à linguagem usada na situação A? E quais se referem à linguagem usada na situação B? Indique, escrevendo A ou B nos espaços abaixo. Então, uma linguagem mais séria é o B, né? Tá conversando com o professor. Uma linguagem espontânea, à vontade com seu amigo, é o A, né? Mais descontraída também é o A. E mais elaborada é o B. Bom? Em sua opinião, por que a linguagem mudou de uma situação para outra? Então, aqui eu também respondi, né? Uma linguagem pessoal, uma resposta pessoal. Espera-se que o aluno, né, que perceba que uma situação é diferente da outra, né?
Elas mudam os participantes. Né? E a intimidade que existia na primeira situação deixou de existir na segunda. É lógico, muitas vezes você não tem a mesma intimidade que você tem com o seu amigo, com o teu professor. No caso ali é o professor, tá? Na situação A, o aluno utiliza a expressão tá osso, tá? Para caracterizar a questão da geografia. Essa expressão indica que a questão estava o quê? Difícil, lógico. Ela tá difícil. Se tá osso, porque tá difícil. O osso não é duro? Então a situação tá difícil. E a palavra se? No caso eu já respondi, né? É você. Tá? Vou até colocar aqui, vou mudar esse. É você, tá bom? Gente, a tia Simone apanha demais isso aqui. Olha, tá bom? Vou deixar bem sinalizado. Tá certo? Bom, vamos lá. No tipo de linguagem, não, note que o tipo de linguagem variou conforme a situação da comunicação. Na situação A, a linguagem é mais descontraída, por isso o emprego, né? Ele tem o termo está osso e se. E na linguagem B, a linguagem é mais séria e segue uma norma padrão, tá? Ou seja, segue regras gramaticais estudadas na escola, né? É o que nós, professores, tentamos mostrar para vocês o quê? As regras, né? Você não deve falar dessa forma, escrever dessa forma. É por isso que você está na escola. Tudo bem? E terminamos aqui, eu acho. Ah, não, atividade. Então, aqui. Analise as situações a seguir e marque F. Tá bom? Para a linguagem formal. Então, F já não é F, então formal. E I para a linguagem informal. Tá bom? Então, vamos lá. Uma consulta médica. Você vai lá e vai falar, e aí, doutora, hein, como é que você tá? Não, né? É uma linguagem informal. Uma conversa com os amigos, informal. Uma apresentação de trabalho, formal. Um jantar com os familiares, informal, todo mundo conhece a gente, né? Um e-mail descontraído para um amigo, informal. F, né? Um e-mail de reclamação, por exemplo, uma loja, então formal. Então, como é que ficou aqui? Ficou F, I, F, I e F. Bom, façam a correção, por favor. As falas a seguir utilizam uma linguagem informal. Reescreva cada uma delas usando a linguagem formal. Então, aqui você vai ler, doeu pra caramba a bolada que levei. Quer dizer, doeu muito, né? Então, doeu muito a bolada que eu levei. Hoje, na casa do Jorge, vai rolar uma festa. Aqui é uma linguagem informal, né, gente? Tá? E aqui, hoje na casa do Jorge, vai acontecer uma festa divertida. Olha aqui, maneira também. Festa maneira, tia Simone não tinha lido até o final. E aí, Mel? Né? E aí, Mel? Como que você tá? Tá vendo? Então, as duas são informais, tá? Oi, amigo, como é que você está? Aqui é a linguagem informal. Nossa, tô quebrado. Trampei muito essa semana, tá? Então, aqui, estou cansado. Eu trabalhei muito essa semana. Nós realmente ouço bastante em relação a usar esse termo, né? Eu trampei bastante. Nossa, trampei demais. Veja a cena a seguir e analise as duas falas, né? Do piloto e depois responda as questões. Cara, tô pregado. Não vejo a hora de chegar ao hotel e relaxar. Então, aqui, ele usou uma linguagem informal. Porque ele tá o quê? Tá conversando com um amigo dele. Tá bom? Então, ele tá conversando com esse amigo aqui. É uma linguagem informal. Se conhecem, tem intimidade. Aí ele vai falar com a tripulação. Olha aqui, Boa noite, boa noite, senhores passageiros. Iniciamos nossos procedimentos de descida.
Agradecemos a preferência e desejamos a todos um excelente fim de semana. Tá vendo a diferença? Tá? Das duas falas, aqui é a linguagem formal e aqui é a linguagem informal. Tá certo? Linguagem que o piloto usa para falar com o copiloto é informal. Tá? Então, são amigos, têm intimidade. E agora, para falar com a tripulação, com os passageiros, ele usou o quê? Uma linguagem formal, tá? Então, aqui, copia a cena, dá a cena um exemplo de cada tipo de linguagem. Formal. Boa noite, senhores. Agradecemos a preferência. Informal. Cara do pregado. Tá bom? Então, aqui, por que esse tipo de linguagem é usado, né? Por que mudou a situação? Porque a tia Simone já falou, né? Que quando ele está conversando com um amigo, ele tem intimidade. E quando ele está conversando com a tripulação, com os passageiros, ele tem o quê? Tem que ser uma linguagem formal. Tudo bem? Então, vamos lá. Terminamos a correção, né, pessoal? Então, tenha uma boa semana. E olha, bons estudos, ó. Beijos!